Vida do Felipe, que o Senhor venha derramar da tua bênção, da tua presença sobre ele, que ele possa ser profeta teu no nosso meio. Usa ele, ó Pai, para a glória do teu nome, e que os nossos corações, ó Pai, estejam prontos para receber a mensagem, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abençoamos o Felipe no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Sim? Gesticula para mim, acena para mim para ver se você está bem. Amém. Ó, só antes da gente começar, só para falar uma curiosidade sobre mim, é que toda vez que eu pego o microfone eu fico um pouquinho carente. E aí eu preciso de resposta, senão eu acho que eu estou sozinho. Então, quando eu perguntar alguma coisa, vocês respondem, tá bom? Amém? Vocês estão bem? Amém. Então, do jeito que você está aí agora ainda, sentado do jeito que você está, feche os seus olhos. A gente vai orar só mais um pouquinho, tá bom? Jesus, nós amamos a sua presença. Nós amamos o fato de que nós temos acesso completo a quem você é. Nós amamos o fato de que você é um Deus que é trino, que é três em um, que você, ao mesmo tempo que é Pai, também é Filho, também é Espírito, e que, sendo Trindade, você nos convidou para uma comunhão eterna com você. Nós louvamos o seu nome pela sua presença nessa casa aqui nessa noite. Nós te agradecemos porque sabemos que existe um convite, ainda aqui, ainda agora, ainda hoje, para que a gente vá um pouco mais profundo em você. Eu oro te pedindo, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos liderar essa noite, o Senhor venha nos guiar essa noite, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos marcar. Eu oro para que nenhum de nós venha sair desse salão hoje aqui sem ter sido marcados pela sua presença, sem termos sido convencidos do nosso pecado, da tua justiça, do teu juízo. Espírito Santo, nós declaramos novamente que o Senhor tem liberdade sobre esse lugar, que você tem liberdade para falar aos nossos corações, tem liberdade para nos confrontar, tem liberdade para nos confortar. Nós queremos realmente abrir espaço para você. Nós declaramos que você é sim o Senhor da nossa vida. E quando a gente reconhece que o Senhor é literalmente o Senhor da nossa vida, a gente diz que nós temos um dono a quem nós pertencemos. E nós pertencemos a você. Portanto, Deus, faz o que o Senhor quiser com a gente, nos leva para onde o Senhor quiser, mas não nos deixa sair daqui sem termos sido marcados profundamente pela sua verdade e pelo seu evangelho. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Do jeito que você está aí, se você trouxe sua Bíblia ainda de olhos fechados, pegue ela na sua mão. E ora assim comigo, fala: Espírito Santo, eu te peço que o Senhor abra o meu entendimento, abra a minha mente, agita o meu espírito, para que a sua palavra venha me marcar. No nome de Jesus. Amém. 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 Vocês estão bem ainda? Amém. Eu estou muito feliz de estar trazendo a palavra de novo. Algumas semanas atrás eu falei lá em Jaguariúna e foi um tempo muito legal. E hoje de manhã, a missionária mais linda, minha futura esposa, trouxe a palavra lá em Jaguariúna também e ela falou sobre o Espírito Santo. Sobre a realidade do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E agora à noite a gente vai conversar sobre algumas coisas assim também. Mas antes da gente entrar literalmente no tema, antes de eu falar o tema da mensagem, eu queria só ressaltar algumas coisas. Do porquê que a gente faz o que a gente faz, o porquê que a gente vive, porquê que a gente vem para a igreja. Sabe, eu concordo quando o pastor diz que o Senhor está nos chamando para um nível mais profundo, Ele está nos levando para um lugar um pouco mais sério. Porque eu sinto essa urgência no meu coração também, já há um tempo, do Senhor agitando. Sabe, tem muita gente dentro da igreja que diz acreditar numa coisa,
Só que quando você para revisar as atitudes dessa pessoa, ela não acredita veementemente naquilo que ela está dizendo que ela prega, naquilo que ela diz que é a confissão de fé dela. E o simples fato de a gente frequentar uma igreja não significa que nós somos pertencentes a Deus, ou que nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Então, Deus ele realmente está nos chamando para um lugar mais sério, porque o Senhor ele vai voltar para buscar uma noiva madura. Amém? Jesus ele não seria capaz de voltar para buscar uma noiva imatura, uma noiva menina, uma noiva que não está pronta, não está adornada. Ele está voltando para buscar uma noiva madura. E ele espera encontrar essa noiva pronta para que a gente venha governar com ele sobre a terra. Amém? Então, o Senhor está realmente agitando o nosso coração e agitando o nosso meio para que a gente volte para os fundamentos, para as coisas que nós consideramos ser simples, mas que muita gente tem se perdido. Eu me perco nisso. Volta e meia eu preciso revisar os meus fundamentos. Porque é muito fácil a gente estar na nossa rotina e acabar se perdendo daquilo que é essencial, daquilo que é verdade, daquilo que vale a pena ser buscado. Amém? E eu estou com uma mensagem no meu coração marcada e eu não consigo sair desse lugar desde que eu voltei lá do Oriente Médio, que é sobre a simplicidade do Evangelho. O poder que existe na mensagem do Evangelho de Cristo. O Evangelho do qual nós dizemos acreditar. O Evangelho de Cristo, do Criador, sabe? E a gente vai falar agora à noite sobre intimidade. E eu queria muito que, se você não tem costume de anotar, queria muito que você anotasse. Seja no seu bloco de notas, no celular, no caderninho que você trouxe, mas não deixe de anotar. Porque eu vou te passar um diagnóstico que você vai poder revisar de novo em casa. A gente vai falar sobre 5 níveis de intimidade com Deus. A gente vai passar sobre 5 níveis de intimidade com Deus. Mas antes da gente entrar nessa questão de 5 níveis de intimidade, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias. Abram aí as suas Bíblias lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. E aqui eu queria falar por que a gente vai falar sobre intimidade. O que é intimidade? É relacionamento, é descoberta, é você conhecer alguém de maneira profunda. Mas por que a gente deve conhecer o Criador, conhecer a Deus de uma maneira mais profunda? Por que a gente precisa fazer isso? E eu queria te responder essa pergunta com 2 versículos. O primeiro é Eclesiastes lá, Eclesiastes 3. E o segundo está lá em João 17. Então vamos ler primeiro Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 11. Diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade. Ele pôs o quê? A eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então o texto vai dizer que o Senhor ele colocou dentro do coração humano algo. O que ele colocou? A eternidade. Algumas outras versões vão falar o anseio pela eternidade. E lá em João 17, 3, você pode anotar, você não precisa abrir. João 17, 3 vai dizer que a eternidade nada mais é do que conhecer a Deus. Então por que a gente vai falar de intimidade? Porque a intimidade aponta para a razão da nossa existência. A intimidade aponta para a razão pela qual nós existimos. Nós somos criados pelo Senhor para termos comunhão eterna com Ele. E não tem para onde se você quiser fugir para qualquer lugar, você não vai conseguir se distanciar
a ponto de encontrar outro lugar onde você vai ser preenchido, a não ser na presença de Deus. Porque você foi formado para relacionamento com Deus. Nós somos chamados para esse lugar de intimidade. Nós somos criados para nos relacionar de maneira íntima com Deus. Vocês estão me acompanhando? Amém? Então, independente se a gente for varrer o mundo inteiro, for caçar algum outro lugar, a gente não vai encontrar. Porque existe um anseio que foi plantado dentro do nosso coração pela eternidade. E a eternidade nada mais é do que conhecer a Deus. Então eu fui formado, eu fui forjado para conhecer a Deus. Sabe, e muita gente às vezes tem dificuldade de entender isso. E quando a gente fala de construir uma intimidade, de construir um lugar íntimo, a gente não está falando de uma frequência na igreja simplesmente. Por isso que o pastor Walter Meia está falando aqui, gente, não é a minha oração. É a sua oração. Eu quero que você ore. Porque não é o meu relacionamento, não é o relacionamento do pastor que vai trazer salvação ou trazer intimidade para você. Não é a revelação que a gente traz no púlpito que traz relacionamento íntimo para você com Deus. Isso somente você mesmo pode construir. E é disso que a gente vai ser cobrado de maneira individual e não coletiva naquele grande dia. Então, para quem não sabe, a gente vai ser julgado um dia. O Senhor ele vai retornar e a gente precisa estar com as nossas botijas cheias de azeite. O que isso significa? Eu preciso ter cultivado a presença, eu preciso ter cultivado o relacionamento com Deus. E se eu não cultivei, eu não enchi a minha botija, eu não estou pronto. Não me relacionei, nem fui transformado. Sabe, Salmo 115, se não me engano, vai dizer que a gente se torna a figura, a semelhança daquele a quem nós adoramos. Então a gente vai se tornando parecidos, semelhantes com Cristo, à medida que a gente se relaciona com Ele. Amém? Vocês pegaram isso? Então a gente busca o Senhor, busca intimidade porque essa é a razão para a nossa vida. Todas as coisas vão partir desse lugar. E por que a gente diz que essa é uma mensagem essencial? Porque o Senhor ele conta conosco para fazer muita coisa lá no mundo também. O Senhor conta conosco para ir até os confins da terra e anunciar o nome dele. Para pregar para a pessoa que está do seu lado no trabalho, na escola, na faculdade, independente. O Senhor ele conta conosco para manifestar o reino de Deus em todos os lugares. Mas é aquilo que o Marcelo falou outro dia. Deus ele não quer o seu serviço se ele não tem o seu olhar, se ele não tem o relacionamento com você. Então tudo vai partir desse lugar primeiro. Amém? Então a gente construiu agora a parte pré-mensagem. Então, e algo que tem me marcado muito sobre a questão do poder do evangelho eu tenho me questionado o valor dessa mensagem. Tipo assim, o que Abraão sabia que eu não sei? Que em um simplesmente chamado de Deus, ele largou tudo aquilo que ele estava fazendo, saiu da casa dele, do meio das pessoas que ele tinha intimidade, e partiu para um lugar que ele nem sabia onde que era. O que Moisés viu naquela sarça ardente que fez ele, como uma pessoa que não sabia nem falar, se colocar diante de mais de 2 milhões de pessoas para direcionar eles por uma jornada de 40 anos no deserto? O que essas pessoas viram? Sabe, o que aquele homem que Jesus fala na parábola que encontrou uma pérola de grande valor, o que foi que ele viu naquela pérola de grande valor que fez ele vender tudo que ele tinha para poder comprar um terreno inteiro só por causa de por causa de um tesouro? O que fez Paulo olhar para tudo aquilo que ele tinha construído na vida religiosa dele, olhar para tudo aquilo que ele tinha feito e falar: eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como lixo, eu considero tudo como perda diante da preciosidade que é conhecer a Cristo. E eu vou um pouquinho mais além. O que é que fez o próprio Deus
se desgarrar da Trindade e de maneira voluntária decidir se reduzir à posição de mais forte humilhação, se reduzir ao ponto de se humilhar e nascer numa manjedoura, ficar preso dentro de um corpo humano que foi um corpo que ele mesmo criou, viver e sofrer como homem, aprender a falar, aprender a andar. O que fez esse Deus decidir fazer isso? E um pouquinho mais além, o que fez Deus, o Criador de todas as coisas, olhar para Jesus, o único filho que ele teve, o único filho que ele tem, e desejar com que o seu próprio filho sofresse a pior das mortes? E eu tenho me questionado essas coisas. O que fez todas essas pessoas largarem tudo que eles tinham para abraçar essa causa, para abraçar essa corrida em direção à profundidade e intimidade? O que fez o Senhor Jesus entregar sua própria vida? Sabe, qual que é a razão profunda que fez o próprio Deus desejar que Jesus sofresse e morresse para que nós fôssemos alcançados? Então, isso quer dizer que esse relacionamento do qual a gente tanto fala não é uma coisa comum, não é uma coisa qualquer. Não é algo chulo, não é algo sem sentido. É algo que existe um valor, que existe uma preciosidade. Afinal de contas, custou a vida do próprio Criador. Vocês estão me acompanhando ainda? Então essa é a razão pela qual a gente vai falar de intimidade. Porque, cara, deve ter um motivo absurdo por trás de tudo isso que aconteceu na história. Por trás da decisão de todos esses homens de Deus. Por trás da decisão do próprio Deus de entregar o seu filho. E a gente precisa correr para descobrir o que é isso. Amém? Então, abre comigo em João 6. João 6. E o tema da mensagem, como eu falei, são 5 níveis de relacionamento com Deus. E o primeiro nível que a gente vai conversar, a gente vai usar como exemplo, na verdade, os tipos de pessoas que Jesus se relacionou enquanto ele estava na Terra. Tá bom? Então, o primeiro tipo de pessoas que Jesus se relacionou, o primeiro nível de intimidade, que no caso, na verdade, é o quinto, a gente vai começar na ordem decrescente. O quinto nível de pessoas que se relacionaram com Jesus quando ele passou pela terra foi o nível da multidão. Fala comigo, multidão. Jesus ele se relacionou com a multidão. A multidão conheceu Jesus num determinado nível de intimidade. Então, em João 6, versículo 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto o quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E aí pula lá para o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram no lugar onde a multidão havia comido pão e depois que o Senhor deu graças. Então, as pessoas que se relacionam com Jesus no nível da multidão, elas apresentam algumas características. E aqui eu digo que eu vou te dar um diagnóstico, é porque
A gente vai falar desses 5 níveis. Eu queria que durante a mensagem, e até mesmo depois, quando você fosse rever as suas anotações, você fosse tentar olhar onde que você se encaixa nas categorias de intimidade que a gente vai conversar. E a primeira característica da multidão, do porquê que eles se relacionavam com Jesus, é o interesse. A multidão, ela se relacionava com Jesus por interesse ou por lucro. Então, todo mundo que se relaciona com Jesus por interesse ou por lucro, eles só querem aquilo que Jesus pode dar. Então, por onde Jesus passava, a Bíblia vai dizer que grandes multidões se aglomeravam ao redor dele. E a Bíblia até fala porque eles queriam ver sinais e maravilhas. Eles estavam indo até Jesus porque Jesus tinha cura para entregar, porque Jesus tinha libertação para entregar. Eles não estavam indo para Jesus porque eles conheciam ou porque eles queriam um relacionamento íntimo com ele. Mas eles estavam indo até Jesus porque eles queriam alguma coisa. E às vezes nós somos esse tipo de pessoas também. A gente vai até Jesus porque a gente quer alguma coisa. Porque tem alguma coisa no nosso coração que precisa ser sanado, algum desejo que a gente almeja. E a gente quer apresentar diante de Jesus, às vezes até inconscientemente. Sabe, não sei se você já percebeu isso sobre a sua vida, mas é muito comum, quando a gente está numa situação onde as coisas apertam um pouco mais financeiramente, ou apertam um pouco mais dentro de casa, ou as coisas ficam difíceis no relacionamento, é muito fácil a gente, nesses momentos, correr para Jesus. Porque a gente sabe que Ele tem a solução. E não é errado a gente correr para Ele. É errado a gente esperar somente aquilo que as mãos dEle têm para entregar. E não um lugar nos pés dEle para se relacionar. Então, primeira característica é interesse, lucro. E aí você pode ver aqui no versículo 26, que o próprio Jesus fala assim, e Jesus respondeu, versículo 26, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então a multidão, ela perseguia Jesus por causa daquilo que ele fazia. Essa multidão em específico perseguiu Jesus por causa dos pães que ele deu. E as pessoas que se relacionam nesse nível de intimidade com Jesus, elas são marcadas por algo também que você pode observar tanto na Bíblia quanto se você observar pessoas ao nosso redor, até mesmo a nossa própria vida. É que existe uma instabilidade e uma inconstância nesse relacionamento. Por quê? E aí eu vou ler um texto que o pastor começou abrindo o culto hoje. Mateus 21. Mateus 21. Que é a entrada de Jesus na cidade. Jesus, ele entra em Jerusalém. E aí você vai observar, a Bíblia fala assim, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, os Montes das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, e o pastor já leu no começo do culto, eles foram buscar um jumentinho lá para Jesus entrar na cidade. E aí, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 8, que à medida que Jesus entrava, versículo 8, à medida que Jesus entrava, as pessoas elas faziam coisas, elas celebravam a entrada dele. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Versículo 9. E as multidões, tanto as que iam diante dele, como as que a seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E a multidão clamava isso. Clamava, Hosana ao rei que vem. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E eles clamavam isso para Jesus à medida que ele entrava na cidade. E eles honravam Jesus, estendendo as suas próprias capas no chão para que ele passasse, cortando ramos, para que ele passasse e visse a celebração que havia de todo o povo ali. E o povo se agitava ao ver Jesus passar.
Agora, abre comigo ali, no mesmo livro ainda, capítulo 27. Vinte e sete, versículo 20. A crucificação de Jesus. A Bíblia diz: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Versículo 21. De novo, o governador perguntou para a multidão: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: solta Barrabás. Versículo 22. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos da multidão lhe responderam: crucifica-o. Crucifica-o. E aqui a gente vê uma dualidade meio esquisita. Porque uma multidão, alguns capítulos atrás, à medida que Jesus entrava na cidade, estava cantando: Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Celebrando ele com capas nos chãos, com ramos nas mãos, gritando, se alegrando e dançando à medida que Jesus entrava na cidade. A multidão cantava isso. E aqui, alguns capítulos depois, a gente vê uma multidão também. Só que ela estava entoando um cântico diferente. E eles não cantavam mais Hosana ao Rei que vem. Dessa vez eles cantavam: crucifica. Crucifica. E sabe, eu não tinha noção, mas eu queria a opinião de vocês aqui agora. Era a mesma multidão, o mesmo povo. Claro que dentro da multidão tinham pessoas que realmente queriam intimidade com Jesus e até se relacionavam com ele de uma maneira mais íntima. Mas a grande maioria, a massa, a multidão, ela cantou um cântico para Jesus num dia, e aí, tempo depois, cantou um outro cântico de condenação. Um de honra e o outro de condenação. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, eu queria que vocês respondessem, chutando assim, é que quanto tempo vocês acham que houve entre o Hosana nas alturas e o crucifica? Alguém chutei? 7 dias? 5 dias? Nossa, perto, né? Quem mais aí? Mais algum palpite? 4? Quem dá menos? Quem dá mais? Quem dá menos? Pode falar, gente. Não vou morder, não. Alguém acha que 5 dias foi muito pouco para a multidão mudar a opinião que eles tinham? Ou alguém acha que foi tempo suficiente? Alguém tem uma opinião diferente? Não? Os estudiosos dizem que foram cerca de 5 dias, aproximadamente, entre o Hosana nas alturas e o crucifica. Então, as pessoas que se relacionam num nível de multidão com Jesus, elas apresentam uma inconstância no relacionamento. Porque uma hora elas estão honrando a Deus com suas atitudes, no minuto seguinte eles estão condenando o próprio Cristo. E talvez eu ou você esteja nesse nível ainda de se relacionar com Jesus por interesse ou por lucro ou por aquilo que ele pode dar, ou até apresentar essa inconstância ainda no relacionamento, onde você se pega vezes honrando o Senhor e outras vezes vivendo de uma maneira que você não está honrando o sacrifício que ele fez. Muito pelo contrário. Às vezes até condenando ele com suas próprias atitudes. Então as pessoas que se relacionaram com Jesus no nível de multidão, eles foram completamente inconstantes, porque Jesus não supriu a expectativa deles. Porque quando Jesus estava entrando na cidade, no juventinho, eles achavam que Jesus ia entrar para governar como um rei civil, como um governante civil, ia chegar lá, acabar com o Império Romano, ia sentar no trono lá e ia governar o povo. Um dia ele vai sentar no trono, vai governar as nações, a Bíblia fala isso. Mas aquele não era o tempo ainda. E porque Jesus não supriu a expectativa deles, eles decidiram condenar o próprio Cristo.
impelidos por aqueles que estavam no templo e não reconheciam Jesus como o Cristo, como o Messias. Daí a gente dá continuidade. Então, o quinto nível de intimidade com Jesus, ele é o nível da multidão. Decrescente, tá? Então, a gente pode identificar essas pessoas como amigos do Evangelho, simpatizantes da mensagem. Ou, no século XXI, agora, na verdade, a versão atualizada de 2024, evangélicos não praticantes. Pessoas que até vão na igreja, até dizem professar essa fé, mas que, no final das contas, não vivem o compromisso que o Evangelho exige. Estão me entendendo? Então esse é o quinto nível das pessoas que se relacionaram com Jesus quando ele passou pela terra. Agora a gente vai para o quarto. O quarto nível de pessoas que se relacionaram com Jesus quando ele estava na terra é o nível dos 70, ou os 72. Então a gente teve a multidão, e agora a gente tem os 70, que é um número um pouco mais reduzido. Algumas traduções vão dizer 72. E a gente vai encontrar essa passagem lá em Lucas 10. Se você quiser abrir, você pode abrir, se não, você pode só anotar também. Lucas 10. Lucas 10 é quando Jesus ele comissiona os 70, ou algumas traduções vão dizer os 72. Ele chama essas pessoas que já eram discípulos, já caminhavam com ele, tinham uma certa noção, aprendiam com Jesus, aprendiam com os ensinamentos dele, ouviram Jesus em diversos momentos. E aí Jesus chama esses 72, e aí, versículo 1, depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Versículo 3, vão, eis que os envio como cordeiros em meio a lobos. E aí, ele segue, ele vai falando, lá no versículo 9, ele diz, curem os doentes, que nas cidades que vocês passarem houver, e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. E ele vai dando várias instruções. E aí ele fala aqui no versículo 17, que esses 70 eles passaram por várias cidades, fizeram sinais, maravilhas, aconteceram muita coisa. E aí aqui no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, ele vai dizer, então os 70 que Jesus havia enviado, eles voltaram. Voltaram como? A Bíblia vai dizer, como? Alegres, cheios de alegria, radiantes. Por que eles voltaram tão alegres assim? A Bíblia vai dizer que eles voltaram cheios de alegria, dizendo para Jesus, Senhor, em teu nome os próprios demônios se submeteram a nós. E Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Versículo 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Versículo 20. Olha o coração de Jesus sendo expressado aqui mais uma vez. Ele diz assim, no entanto, não se alegrem, porque os espíritos se submeteram a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está registrado no livro da vida. Ou registrado no céu, outras traduções vão falar. O que a gente vê aqui? A gente teve a multidão, agora a gente tem os 72. O que os 72 têm? Quais são as características deles? São pessoas que já trabalham na fé, têm uma caminhada com Jesus, que entenderam que precisam fazer alguma coisa e que até agem no nome de Jesus. Pessoas que andam por aí, pregam o evangelho, falam de Jesus no trabalho, na faculdade, na escola, independente do ambiente. São pessoas que são ativas na fé. Você concorda comigo? Sim ou não? Poxa, são pessoas que andaram por lugares, por cidades e expulsaram demônios, curaram enfermos. Sinais manifestaram com a presença deles por meio do nome de Jesus. Certo ou errado? Certo ou errado?
Mas Jesus, ele meio que repreende eles ali de leve. Quando eles chegam radiantes, cheios de alegria, correndo. Senhor, nós fizemos tal coisa em teu nome, fizemos tal coisa em teu nome. Jesus olha para eles e fala assim, cara, e daí? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E ele fala, não se alegrem, porque vocês viram essas coisas acontecerem. Mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no céu ou no livro da vida. Qual que é o coração de Jesus sendo expressado aqui? Ele está falando, eu não quero que você se alegre por aquilo que você pode fazer por mim. Poxa, legal, muito bom. Mas a alegria que você tem, ela não pode estar baseada naquilo que você está fazendo por mim. Eu me alegro com o que você faz por mim, ou com o que você faz em meu nome. Mas eu quero que você entenda que mais preciosa coisa existe. Existe algo mais excelente do que você poder fazer alguma coisa para mim. Que coisa excelente é essa? Ele fala, se alegrem porque o nome de vocês está registrado no livro da vida. O que isso quer dizer? Significa que a gente vai passar a eternidade com ele. Ou seja, Jesus está virando para eles e falando, não se alegrem por aquilo que vocês fizeram por mim, mas se alegrem porque vocês vão passar uma eternidade inteira ao meu lado. Vocês vão passar a eternidade inteira me conhecendo. Eu não chamei vocês simplesmente para fazer alguma coisa por mim, mas para que vocês entendam que a vida comigo está resumida nesse lugar aqui de intimidade. E partindo desse lugar de intimidade, você vai fazer. Só que os 72 eles estavam iludidos. Assim como muitos de nós também hoje. Sabe, eu já me peguei muito nesse lugar. Eu lembro que lugar que é esse, né? Eu já me peguei muito nesse lugar de priorizar mais o serviço do que o relacionamento. Amar mais aquilo que eu posso fazer pelo Senhor do que contemplar aquilo que Ele fez por mim, ou do que até amar o lugar de intimidade. Eu lembro que em 2019 eu estava viajando, eu liderei algumas viagens missionárias também naquela época, e por onde eu passava, cada microfone que eu pegava, cada oportunidade que eu tinha de falar, eu só conseguia falar da missão. Missão, 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 missão. Eu estava começando na missão e eu vi a necessidade que existe na pregação do Evangelho, eu vi que existem diversas pessoas no mundo inteiro que nunca ouviram falar do Evangelho, e meu coração queimava por aquilo e ardia pelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E toda vez que eu pegava o microfone eu falava, existem mais de 13 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Mais de 120 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer Jesus e morrem sendo condenadas ao inferno, porque não tiveram a esperança de terem salvação, porque ninguém chegou até lá para pregar. E eu chorava quando eu falava sobre isso, chorava pensando nos irmãos que estavam lá, e eu queria me agitar para fazer Jesus conhecido, eu queria fazer alguma coisa. E aí um dia eu estava orando e eu lembro que eu me observei em mim algo estranho. E eu falei assim, Jesus, o que é que está diferente em mim? Por que eu não estou mais me aquietando nesse lugar de intimidade, ficando aqui só quietinho, só tendo o Senhor, sem precisar me importar com aquilo que, sei lá, eu vou fazer no dia seguinte, eu vou servir o Senhor de alguma forma? Cadê aquela chama, aquela paixão, onde simplesmente por estar diante de você, eu já me comovia, já chorava? Por que eu não estou chorando mais só pelo fato de estar aqui com você? E eu lembro que o Senhor me respondeu uma coisa. Eu falei assim, Deus, onde foi que eu caí? Onde foi que eu me perdi desse lugar? Ele me respondeu, quando você passou a amar mais a missão do que a minha presença. Nossa, aquilo me acabou. E eu percebi que eu estava amando mais o serviço do que o lugar de intimidade. Eu não sei se você entende a gravidade disso. Mas, de novo, o Senhor Ele não quer nosso serviço se Ele não tiver intimidade com a gente. De nada vale. É vão. Eu posso fazer muitas coisas para o Senhor e mesmo assim me perder. Então,
Os 72 foram pessoas que focaram muito no serviço. E talvez aqui hoje à noite tenham pessoas que amam servir, não tem problema nisso. Mas o problema é quando o serviço te consome de tal forma que você não prioriza mais o lugar de intimidade. Ou prioriza mais o serviço do que o relacionamento com Deus. Ama mais o servir a Deus do que o se relacionar com Ele. Sabe, Jesus ele vai visitar uma casa bem famosinha que todo mundo conhece. Casa de Marta e de Maria. E lá ele começa a ter comunhão com elas e aí Marta fica chateada e fala assim: Jesus, fala para Maria vir me ajudar. Tipo assim, ela está aí só com você aí. E aí Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. E o que Jesus estava querendo dizer não é que a gente precisa largar tudo, se trancar num quarto e ficar o tempo inteiro lá, sabe? Igual um monge. Não. A gente precisa servir também. Filhos maduros também entendem que cabem a eles uma responsabilidade no serviço. Tem uma incumbência no reino que cabe a mim fazer. Mas eu não posso me perder nesse lugar de amar mais o que eu posso fazer pelo Senhor do que me assentar diante dele e ter comunhão com ele. Vocês estão me entendendo? Estão acompanhando? Então, qual que foi o quinto nível que a gente conversou? Multidão. Qual que é a característica que marca pessoas que estão no nível de intimidade da multidão? Interesse, que mais? Lucro. E aí, agora a gente falou do quê? O quarto nível. O nível dos 70 ou 72. Que é marcado pelo quê? Pelo serviço. Amam mais o serviço do que a presença. E agora a gente vai pular para um nível bem interessante. Então, se o quinto nível foi multidão, o quarto nível foi 72, quem chuta qual que é o terceiro nível? Os 12. Quem gritou os 12 bem alto? Legal. Os 12. Então, aqui vocês já entenderam onde é que a gente vai chegar hoje à noite. Então, o nível dos 12 é o terceiro nível de intimidade. Então, esse grupo de pessoas que se relacionou com Jesus quando ele estava na Terra é o grupo dos 12 apóstolos, os 12 discípulos, os 12 que viraram o mundo de ponta cabeça, os 12 que andaram, comeram, dormiram com Jesus, os que mais foram expostos aos ensinamentos de Jesus. Foram os 12. Então, abre aí comigo Lucas 6, mesmo livro aí. Fica facinho, né? A gente andar assim na Bíblia, não precisa rolar muita página. Lucas 6. Lucas 6, a partir do versículo 12. Diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. A gente precisa copiar Jesus naquilo que ele faz também. A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. E escolheu 12 entre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. E aí ele vai citar quais que eram os 12 que até hoje, mesmo tendo nascido no berço cristão, eu não decorei qual é o nome dos 12 apóstolos. Nunca decorou não, pastor? Eu também não decorei, gente. E eu esqueço. Daqui a pouco eu coloco até Paulo aqui no meio, eu coloco um monte de gente aqui. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se retirou para orar. E ele passou a noite inteira orando. Quando amanheceu, ele chamou todos os seus discípulos, as pessoas que já caminhavam com ele. E do meio desses discípulos, ele tirou 12, ele escolheu 12. Selecionou 12 pessoas. O que isso quer dizer? Qual que é uma das características desse nível de pessoas que se relacionam
aqui no terceiro nível com Jesus, que é o nível dos 12. São pessoas que foram escolhidas a dedo. Pessoas que Jesus mesmo passou a noite inteira orando para poder discernir quem que ele iria escolher em Deus. São pessoas que entendem que foram chamadas, têm convicção que existe um chamado específico sobre a sua vida, sabem que Jesus o escolheu, ele deu um ofício, ele confiou algo. São pessoas que sabem que foram realmente escolhidas pelo Senhor. Então, Jesus ele chamou ali os 12. E desses 12, eles passaram 3 anos se relacionando com Jesus, vendo milagres, vendo curas, testemunhando muita coisa. Eles viram realmente qual que era a forma de Jesus de discipular. São pessoas que entenderam, que foram chamadas de uma maneira específica, entendem que existe um compromisso maior aqui. Porque aqui não é só a questão de eu escolher servir, de eu escolher fazer, mas é a questão de eu entender que o Senhor me chamou para algo. Quem aqui entende que o Senhor chamou você? E quais são as características de pessoas que se relacionam com Jesus no nível dos 12? Trazendo a semelhança daquilo. São pessoas que têm um compromisso definitivo com o reino de Deus. Não são pessoas quaisquer. São pessoas que têm realmente um compromisso com Deus, que entendem que têm um compromisso com Deus. Qual que é uma outra característica de pessoas que se relacionam com Deus nesse nível? São pessoas que permanecem e perseveram com Jesus na caminhada. Então a gente vai ver lá em João 6,60 que Jesus ele prega algo que aí um olha para o outro e fala assim, cara, duro essa palavra, né? Duro isso que Jesus falou. E aí algumas pessoas começam a se distanciar e virar as costas e sair depois da pregação de Jesus. E aí Jesus vira para os seus, para os 12. O texto João 6,60, se você quiser anotar para ele lá depois, vai dizer isso. Que eles olham para o outro e falam, dura essa palavra. Muitos decidem abandonar Jesus ali de cara. E aí Jesus olha para os seus, para os 12, e fala assim, e vocês? Não vão embora também não? Os outros já foram lá. Vocês não vão embora também não? E aí, um deles vira para Jesus e fala assim, quem que foi? Pedro. Ele vira para Jesus e fala assim, para quem iremos nós? Jesus, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então o que? São pessoas que sabem o que querem da vida, que escolheram algo. São pessoas que decidiram, cara, eu vou seguir Jesus. Tenho convicção do sacrifício que eu vou ter que fazer, tenho convicção do compromisso que eu tenho que ter. Não vou largar Jesus por qualquer coisa. Então o nível de pessoas, a semelhança das pessoas que se relacionam com Jesus na Terra, que se relacionam no nível dos 12, tem isso em mente. Sabem que foram escolhidas, elas perseveram, elas permanecem, porque sabem que não existe outro lugar onde elas possam correr, que existe fonte de vida eterna. Então, não sei se você está se analisando onde é que você se encontra, mas eu ainda fico assim, Deus, onde que eu estou? Tipo assim, eu me vejo muito ainda preso nesse nível aqui, às vezes. A gente vai prosseguir um pouco ainda. Mas são pessoas, qual que é a outra característica? São pessoas que se tornam colunas no ministério. Então os 12 foram colunas para o tipo de igreja que a gente tem hoje. Então pessoas que se relacionam com Jesus nesse nível, elas se tornam colunas no ministério. São pastores, diáconos, são, sei lá, evangelistas, missionários, são pessoas que, sabe, entendem que existe um compromisso maior. E nesse nível, existe algo bem interessante. Porque pessoas que estão nesse nível, elas não podem mais voltar atrás. Porque o voltar atrás significa morte. Literalmente. Só que existe um perigo muito grande aqui, nesse nível. Porque aqui as coisas elas podem se confundir. Porque são pessoas que
vão permanecer, mas que elas podem se acostumar com a presença de Deus. Elas até permanecem na igreja, permanecem fazendo o que elas estão fazendo, permanecem no ofício, mas elas correram e podem ter caído num buraco que a gente chama buraco da religiosidade. Porque assim, você pode olhar para uma pessoa, é difícil a gente, quem está de fora, não consegue discernir qual que é a diferença entre religiosidade e devoção. Porque dos dois você vai ver serviço, dos dois você vai ver compromisso, dos dois você vai ver atividade constante. Só que somente a pessoa mesmo consegue discernir se ela está agindo debaixo de devoção, ou seja, ela está agindo ainda por amor e por fervor, por paixão pelo Senhor, ou se ela só entrou no automático e está vivendo porque ela aprendeu a fazer aquilo. E eu queria que você se analisasse agora. Será que você está nesse nível ainda? Será que você está nesse nível dos 12? Será que você caiu nesse buraco perigoso da religiosidade? Onde você não faz mais as coisas por paixão, não tem mais aquele fogo dentro do seu coração que te leva e te motiva a andar, a acordar todos os dias? Será que você só vem na igreja por religiosidade? Porque você aprendeu o que é certo a se fazer? É difícil a gente discernir. Somente você mesmo, somente eu mesmo vou conseguir diante de Deus sondar o meu coração e saber se eu estou nesse lugar, se eu entrei nesse lugar. Porque para os outros, você, por exemplo, você não consegue olhar para mim e dizer se eu estou agindo debaixo de devoção ou se eu estou agindo debaixo de religiosidade. É só eu e Deus. É muito fácil de se confundir. E existem alguns perigos também de pessoas que estão nesse nível. Qual que é o perigo? Porque essa linha de religiosidade e devoção é muito fina. E é um nível de intimidade onde você não pode parar de crescer. Porque no momento que você para de crescer, você não estagna, você morre. Então, quando você para de prosseguir em conhecer a Cristo, você morre nesse lugar. Estaciona. Aí vem frieza espiritual, vem muita coisa. Então, pessoas que estão nesse nível, elas não podem deixar de aprender nunca, deixar de se relacionar nunca, porque vai perder aquele avivamento de dentro. E a gente precisa se manter fervoroso ainda. Então, a gente falou do quinto nível, que é qual? Multidão. Qual que é? Multidão, que é caracterizado por interesse, lucro. Depois a gente falou dos 72, né? Quarto nível de intimidade, que são caracterizados por serviço. Ama mais o serviço do que a presença. Depois a gente falou do terceiro nível de intimidade, que é qual o nível? É o nível do quê? Dos 12. Multidão, 72. Os 12. Os 12 são caracterizados por quê? Pelo quê? Foram escolhidos a dedo. Eles têm o quê? Tem compromisso. O que mais? Eles perseveram, certo? Sabem que foram chamados. Mas tem um perigo de quê? Religiosidade. Precisa estar sempre sondando o seu coração. Se está agindo debaixo de devoção ou de religiosidade. E agora a gente vai falar do segundo nível de intimidade. Então, multidão, os 72, os 12, e agora o segundo nível de intimidade, de pessoas que se relacionaram com Jesus quando ele passou na terra, é o nível dos 3. Quem sabe dizer quem são os 3? Quem? No barquinho. Pedro, Tiago e João. Eu cresci na igreja, eu tenho essa... Cresci cantando Pedro, Tiago e João no barquinho.
Jogaram a rede, mas não pegaram Pedro, Tiago e João. Qual que é a diferença desses caras? Porque tinha multidão, tinha 72, tinha os 12. Mas dos 12 que foram escolhidos, Jesus tinha mais 3 que se relacionaram com Jesus de uma maneira um pouco mais íntima. E eu não sei ainda se eu estou nesse nível ou não. Eu acho, sinceramente, sendo bem vulnerável com você, eu não sei nem se eu cheguei aqui ainda. Mas qual que é a característica de pessoas que se relacionam com Jesus no nível dos 3? Primeiro vamos abrir lá em Mateus 17. Mateus 17. Eu estou dando referência bíblica porque vocês podem voltar depois, em casa, revisitar isso aí que vocês estão anotando e fazer o próprio diagnóstico. Orar pedindo para o Espírito Santo sondar o coração. Então, o nível dos 3. Mateus 17. Um texto bem conhecido, que é o texto da transfiguração de Jesus. Todo mundo achou? Mateus 17. E aqui a gente vai chamar essas pessoas de amigos de Deus. São amigos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Ó, o texto vai dizer assim, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular. Ou seja, só vocês 3, cara. Ninguém mais é convidado, não. Estou chamando só os 3. Em particular, um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a neve. Como a neve não, como a luz. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não, o quê? Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E aí Jesus ele segue falando algumas coisas. Então, o que caracteriza essas pessoas que estão no segundo nível de intimidade, que é o nível dos 3? São pessoas que, mesmo dentre os íntimos, foram chamados para um particular. Ou seja, são aquelas pessoas que estão envolvidas também, muito envolvidas com Deus, mas que já tiveram suas próprias experiências com Deus. No seu próprio quarto, viram coisas absurdas, tiveram visões e, tiveram uma revelação absurda, tiveram uma experiência absurda com Jesus. Foram marcados de alguma forma. A Bíblia vai dizer aqui que eles viram algo que não era normal. Porque os 12, eles viram Jesus homem, Jesus natural, performando milagres, sim, mas nenhum dos 12, a não ser os 3, tinha visto Jesus brilhando, suas vestes resplandecentes. Eles tiveram uma experiência única ali. Eles viram Moisés e Elias com Jesus ali conversando. Pessoas que nem estavam mais na terra, já estavam lá com Deus, mas estavam conversando ali com Jesus. Eles foram trazidos para uma perspectiva de eternidade, onde o tempo não importa mais, porque misturou ali presente, passado, futuro, tudo junto ali. Moisés, Elias e Jesus junto ali no mesmo... pessoas que não viveram carnalmente no mesmo tempo. Então foram pessoas que tiveram uma experiência extraordinária com Jesus. Pessoas que viram algo, que tiveram uma experiência marcante. Não sei você, eu já tive algumas experiências com Deus também.
Você também já deve ter tido suas próprias experiências com Deus. Mas são pessoas que estavam ali, tiveram um nível de revelação que ninguém mais teve. Só que tem um perigo. São pessoas que viram, e porque viram e se fascinaram com aquilo que viram, querem se prender ali em cima. Então, qual que foi a fala de Pedro? Pedro sempre o ousado, né? Ele correu, ele falou, vou montar aqui tendas. Ou seja, vou construir um lugar aqui para a gente ficar aqui. Porque está muito bom aqui. Só que as pessoas que tiveram revelação com Deus, elas não podem ficar em cima do monte. Porque o povo não está em cima do monte. Elas precisam descer ao monte. E manifestar aquilo que elas viram. Mesmo que não conte aquilo que é segredo, mas que manifeste. Dê para as pessoas o contato com você. Sabe, uma oração que eu tenho comigo é, eu oro assim e falo, Deus, eu não aceito olhar para a sua palavra e ver lá em João 17, que eu sou um com você. Eu não aceito que alguém tenha contato comigo e saia do mesmo jeito que ela chegou para falar comigo. Porque se a sua palavra diz que o Senhor está em mim, eu sei que quando as pessoas têm encontro com você, elas não saem do mesmo jeito. Mas se você está em mim, e as pessoas tiverem encontro comigo, elas precisam automaticamente ter tido encontro com você. Se eu levo alguém para sair comigo, eu preciso estar levando essa pessoa para sair com Jesus. Porque eu sou um com ele. Então eu oro isso, falo, Deus, eu não aceito que alguém se relacione comigo, passe por mim, sem ter sido marcada, de alguma forma, por você. Então os três ali, eles tiveram um nível de revelação absurda. Eles eram pessoas que não se importavam mais com os próprios interesses, mas que os interesses do Senhor é o que motivava eles, é o que movia o coração deles. Eles sabiam o que era importante para Jesus. Eles não visam mais aquilo que é importante para mim. Não importa mais isso. Os meus sonhos não importam mais. A minha vida não importa mais. São pessoas que chegaram nesse nível de intimidade. Toda revelação, ela pede uma resposta, mesmo que essa resposta custe a vida. Não sei se você sabe, mas Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago teve uma morte horrenda também. O único que se safou aqui foi João, desses três. Mas até os outros 12, eles entregaram a sua própria vida. Sabe, Apocalipse vai dizer que existiram pessoas que mesmo diante da morte, não negaram a própria vida. São pessoas que para o mundo vão parecer fanáticas. Pessoas que têm atitudes que são atitudes de fanáticos. O que você está fazendo? Você largou a vida inteira, seus projetos, seus sonhos para viver isso? Como assim você vai gastar a sua vida inteira para que Jesus seja conhecido? São questionamentos que pessoas assim escutam. E aí agora a gente pula para mais um nível de intimidade, que é um nível maravilhoso. Então a gente falou da multidão, certo? Quinto nível de intimidade é a multidão. Quarto nível é os 72. Terceiro nível, os 12. Nível 2, os 3. Qual que é o nível 1? Nível máximo? Alguém chuta? Hã? O nível do discípulo amado. E é engraçado, porque esse primeiro nível, né, que a gente fez decrescente, esse primeiro nível, ele não leva um nome de um grupo. Ele leva o nome de uma pessoa. João. João. João é considerado como o discípulo a quem Jesus amou. O discípulo que mais se relacionou com Jesus. Ninguém em toda a terra, enquanto Jesus passou aqui em carne,
conheceu Jesus de uma maneira tão íntima quanto João. João era aquele que, no meio da ceia lá, ele deitava, ele debruçava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. É engraçado, porque domingo passado, né, hoje a Thais falou assim, eu queria ficar, depois do culto hoje de manhã, depois do almoço, eu queria ficar deitado aqui e cochilar, igual domingo passado. Que domingo passado a gente sentou no sofá, ela deitou aqui e a gente cochilou no sofá lá, sentado. E aí ela falou assim, eu estou ouvindo seu coração. Então João, ele deitou no peito de Jesus, ele debruçou aqui. Ele escutou os batimentos cardíacos do Filho de Deus. Ele conheceu Jesus numa intimidade que não foi exposta para outras pessoas. Ele conheceu Jesus no nível toque, no nível abraço, no nível deitar minha cabeça no peito de Jesus. João, ele conheceu Jesus de uma maneira absurda. Então, abre comigo aí João 13. Olha só, acontece aqui algo bem engraçado. João 13, a partir do versículo 21. A gente vai ler do 21 até o 25. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade, lhes digo, que um de vocês vai me trair. Jesus estava sentado na mesa com os 12. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado sobre ele um de seus discípulos. Quem? Aquele a quem Jesus amava. É engraçado, agora olha para cima aí. Que livro é esse que a gente está lendo? Que evangelho é esse? O evangelho, segundo escreveu, João. O cara falou dele mesmo que ele era o cara mais íntimo de Jesus. Que audácia, né? Ele falou dele mesmo. Tipo assim, dos 12 aqui, eu sou mais íntimo, tá? Deixa logo minha marca aqui. Teve ninguém que se achegou tanto a esse homem quanto eu. Ele deixou na própria marca. E aí, versículo 24. Simão Pedro fez um sinal a esse que estava deitado lá no ombro de Jesus, para que ele perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, o discípulo amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. É engraçado, né? Porque assim, Pedro não estava lá no nível dos 3? Sim ou não? Mas por que agora ele teve a curiosidade, né? Tipo assim, Pedro é sempre para frente, né? Ele, dos discípulos, ele é o que mais está ali o tempo inteiro. Pedro. Pedro é sempre esse cara para frente. Ele é sempre aquele que vai lutar e vai lá e tentar ver e fazer acontecer. Ele sempre quer, sabe, ter essa iniciativa. Só que agora, para um momento onde Jesus estava angustiado, e ele fala: onde vocês vão me trair? É uma afirmação pesada para pessoas que caminharam com ele 3 anos. Pedro olha, tipo assim, acho que ele pensa consigo mesmo: eu não tenho intimidade suficiente para perguntar para ele isso. Pedro reconheceu, falou: eu não estou nesse nível ainda. Mas eu vou olhar para aquele que está naquele nível lá, e ele pergunta, porque se ele perguntar, Jesus vai responder. Tem segredos que só os mais íntimos conhecem. E aí Pedro olha para João, faz um sinal, e aí João entende, e ele pergunta para Jesus, e Jesus responde. Porque ele tinha essa intimidade com Jesus. Então, pessoas que estão nesse nível, que sinceramente eu vou dizer claramente para você, eu não estou aqui. Tá? Não estou aqui ainda. Porque a gente vai falar, tá, já está encerrando, mas
alguém que se relaciona no nível que João se relacionou, viu coisas absurdas sobre Jesus. João esteve no lugar onde ninguém mais esteve em toda a terra, reclinado no peito de Jesus. João soube de coisas que ninguém mais soube. Ele viu coisas que ninguém mais viu. Ele reconheceu, a ponto de afirmar sua própria identidade, falar: eu sou discípulo amado mesmo. Ele não tinha problema com a própria identidade. Ele sabia quem ele era. Agora, é engraçado que uma das características desse lugar é que essa é uma cadeira de um só lugar. Só uma pessoa senta aqui. Uma das características é que dos 12 lá, por mais que alguém tentasse correr, era só um lugar, estava ocupado já por João. É uma cadeira de um só lugar. E nesse nível, a fé e a devoção da pessoa que está nesse nível não precisa mais de muletas para caminhar. O que são muletas? São encorajamentos que a gente precisa do dia a dia. Ele não precisava disso. Ele tinha um nível mais íntimo com Jesus. E aqui, até esse momento, até então, toda a humanidade conhecia, o homem conhecia o Jesus que foi profetizado lá atrás, o Jesus que nasceu como um bebê. Toda a humanidade conhecia o Jesus que andou, que ensinou lá com 12 anos, os mestres da lei. Toda a humanidade conheceu o Jesus que fez milagres, maravilhas, operou curas, libertações. Toda a humanidade conheceu o Jesus que foi perseguido. Toda a humanidade conheceu a versão de Jesus que foi crucificado. Toda a humanidade conheceu a versão de Jesus que foi morto. Toda a humanidade conheceu a versão de Jesus que foi ressuscitada. Toda a humanidade conheceu a versão de Jesus ressurreto andando. Ali entre os homens ainda 40 dias. Mas existe uma versão de Jesus. Uma versão de Jesus. Que só foi conhecida por João. O Jesus glorificado. O Jesus reinando em glória. O Jesus com olhos como chamas de fogo. O Jesus daquele a quem sai de sua boca uma espada afiada. O Jesus em que sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Jesus que vem no cavalo branco, saltando sobre os montes. O Jesus que reina em plenitude de glória. Esse só João conheceu. Não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse, que nada mais é do que o livro das revelações. Apocalipse 1 vai dizer, livro da revelação de Jesus Cristo. É um livro que fala sobre Jesus. Ele foi escrito por João, lá na ilha de Patmos. João, ele conta que ele foi levado até um lugar. Ele viu coisas absurdas que ele fala, ele não conseguia colocar em palavras. Ele não conseguia descrever. Não sei se você está me entendendo, mas de todas as pessoas que pisaram na terra, antes de Jesus, depois de Jesus, até os nossos dias, ninguém nunca conheceu a versão do Jesus glorificado. Desse Jesus que vem ainda, a gente canta sobre esse Jesus, a gente canta para Ele. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque a gente não conhece essa versão ainda. A gente não viu esse Jesus com os nossos olhos, a gente não tocou nele, a gente não apalpou Ele. Ninguém em toda a terra chegou nesse nível de intimidade com Jesus quanto João chegou. E é engraçado porque João, que estava nesse nível, ele foi o único de todos os homens que caminharam com Jesus, que permaneceu com Jesus até o final da linha. Porque quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, tendo seu sangue escorrido lá na cruz, ele olhou ao seu redor. Ao redor dele só estavam pessoas que estavam condenando ele. Ele olhou ao redor, ele não viu Pedro, não viu Tiago, não viu André, não viu Mateus.
Mas quando ele olhou para os pés da cruz, tinham duas pessoas ali que ele amava muito. Era Maria, a sua mãe, e João. João estava lá, não me importa se me custe a minha vida chegar até os pés da cruz. Pedro amarelou. Pedro temeu a morte. Negou Jesus, dizendo que não fazia parte do grupo daqueles que caminhavam com ele. E João estava falando, não me importa, o meu mestre está sendo crucificado. Eu não vou abandonar ele no momento que ele mais precisa. João foi o único dentre os homens nascidos de mulher que permaneceu com Jesus até o final da linha. E foi só para João que Jesus entregou uma das coisas mais preciosas que ele tinha na terra. Um dos bens mais preciosos que ele tinha na terra. A sua própria mãe. Naquele momento ali na cruz, ele vira para a mãe dele e fala: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou morrer, vou até ressuscitar, passar alguns dias aqui. Mas eu estou confiando você a ele. E ele é você. Porque eu sei que nele eu posso confiar. Jesus entregou o bem mais precioso que ele tinha na terra para João. E sabe de uma coisa? A gente conversou sobre 5 níveis. Multidão, 72, os 12, os 3 e o nível do discípulo amado. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, essa cadeira de um só lugar, ela só pode ser disputada por você mesmo. E eu não sei se você está me entendendo, mas existe um convite para a gente chegar a se assentar com Jesus nessa cadeira, nesse nível de intimidade. Existe um convite, a gente não precisa ficar parado nos outros níveis lá atrás. Ninguém aqui está nesse nível ainda, cara. Eu não estou nesse nível, eu muito menos. Mas eu não sei você. Se existisse uma só cadeira, me perdoem vocês aqui, mas eu ia sentar nela. Se a gente tivesse que disputar essa cadeira dentro dessa sala aqui, eu ia correr o máximo que eu pudesse para alcançá-la para mim. Sabe, muito se fala sobre galardão. Você já ouviu falar sobre galardão? Existia uma analogia que eu falei assim, nossa, essa analogia é interessante. Mas muitas pessoas falam que o galardão é a pedrinha na coroa. Mas eu acredito, você não precisa acreditar no que eu acredito, é que diante de Cristo naquele dia vai ter um trono. E sim, muita gente salva vai estar ali naquele dia. Mas existe até uma certa teoria que diz que não é todo mundo que vai estar diante do trono, pertinho ali. Vai depender do nível do quanto que você amou Jesus, o quanto que você desejou Ele na terra. O nível do teu desejo por Jesus na terra vai te levar a que nível de proximidade do trono dele na eternidade. Se dependesse disso, do que você está vivendo aqui hoje, do que eu estou vivendo aqui hoje, para determinar o nível de proximidade que eu vou ter do meu amado na eternidade, eu faria o máximo que eu posso em vida para alcançar esse lugar. E a gente precisa urgentemente, como o pastor falou no começo, Deus está chamando a gente para um lugar, para esse lugar mais íntimo. Porque a gente precisa partir desse lugar para as coisas mais práticas também, de construção do reino, de avanço do reino. A gente não pode avançar sem entender esse convite que a gente tem. Estão me entendendo? E eu queria muito que, em algum momento depois, ou até momentos depois, você revisitasse essa palavra que você anotou. Se você não anotou, pede para alguém que anotou. Está gravado também. Mas para você se analisar e, sinceramente, diante de Deus, se ver aí em que nível de intimidade você está. Sinceramente. Quais que são os erros? Quais que são os acertos? Qual o espaço que existe para onde eu posso correr mais?
Sabe, a gente precisa acordar. Todo avivamento, ele começa com um avivamento interior, avivamento do indivíduo. O que gera um avivamento coletivo são vários indivíduos avivados. E se a gente tem a promessa de um grande avivamento que precede a volta do Senhor Jesus, a gente precisa se avivar, fazer a minha parte. O que cabe a mim? Me avivar. Colocar o meu corpo em chamas por Jesus. Não existe mais nada que vale a pena do que esse lugar, do que ser fascinado. Sabe, ainda existe beleza na face de Jesus. A gente não pode estar distraído o suficiente a ponto de não enxergar e de se perder desse lugar e de se amarrar, se apegar com outros amores dessa terra que não valem de nada. Sabe, o Senhor está convidando a gente para esse lugar mais íntimo. Queria que a gente orasse agora. Se a banda quiser subir, eu só queria que a gente só tocasse os instrumentos. De uma maneira espontânea, se vocês quiserem. A gente não precisa de música cantada agora. Porque eu não quero que você se distraia com a oração que eu vou te pedir para você mesmo fazer. Pastor, desde que eu cheguei, desde que eu estou vindo para os cultos aqui, pastor volta e meia está falando o tempo inteiro. Não é sobre o que você vai viver aqui, não é sobre eu te dar alguma coisa, não é sobre a palavra que você vai ouvir, mas é sobre você tomar o seu passo de iniciativa. Você se despertar. Sabe, algumas pessoas até falam assim, mas eu não tenho aquela fome ainda. Salmo 63 vai dizer assim, abre comigo, só para a gente encerrar e orar. É um salmo de Davi. Salmo 63. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome, levantando as mãos. E ele começa assim, versículo 1 de novo. Ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. E muita gente fala assim, eu não sei como é que eu faço para ter sede de Jesus. Como é que eu faço para ter fome, para ser apaixonado. Só que você vê que antes dele falar que eu tenho sede, a minha alma anela, a minha alma tem sede. Antes dele falar a minha alma tem sede, ele fala, eu te busco ansiosamente. Passo prático. A gente não busca porque a gente sente. A gente busca primeiro. Busca o Senhor ansiosamente. Daí a gente tem fome. Daí a gente tem sede. Quanto mais a gente conhece. Esse negócio é muito viciante. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você enxerga de Jesus, mais você quer enxergar. Então eu queria que onde você está aí agora, com suas próprias palavras, eu não quero ouvir uma igreja silenciosa. Quero ouvir barulho, nem que seja barulho de cochicho. Mas não fica quieto com as suas próprias palavras. Se você não tem palavras e tiver lágrimas, tenha também. Se você quiser ficar ajoelhado em algum lugar, mas cara, por favor, não sai daqui sem orar, sem se comprometer de alguma forma com o Senhor. Sem falar para Ele, Deus, eu vou em casa revisar, eu quero enxergar onde é que eu estou. Sabe, se coloca diante dele, ora com suas próprias palavras. Eu pedi para que a gente não cantasse música nenhuma, porque a gente pode se distrair com as palavras. Mas os instrumentos, eles vão estar aqui tocando. Vão estar aqui ministrando. Enquanto os instrumentos tocam, a gente vai levantar um próprio clamor, uma própria oração. Mas eu queria que você ficasse bem à vontade. E simplesmente orasse.
e falasse para o Senhor: Deus, eu não tenho queimado pelo Senhor, eu não tenho me apaixonado, não sei o que tem de errado, mas me mostra. Eu quero ter humildade de descobrir, eu quero chegar nesse lugar de poder ser reconhecido como discípulo amado. Eu quero poder te ver como ninguém nunca mais te viu. Qual que é a beleza que existe em você, na sua face, que ninguém nunca contemplou, Jesus? Até onde eu posso te conhecer nessa vida que eu tenho? Qual que é o meu limite? Então, com suas próprias palavras, ora enquanto os instrumentos vão tocar aqui. Só ora, se estica, não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de falar algo para Ele. Espírito Santo, eu clamo agora. E eu te peço para que você, como um ajudador, como consolador, como aquele que nos convence, venha nos convencer agora. Venha nos consolar agora. Venha nos liderar até o Pai agora. Espírito Santo, você tem completa liberdade no nosso meio. Nós não queremos permanecer do mesmo jeito. Nós não queremos viver uma vida vã, construindo castelos que vão ficar por aqui. Nós queremos realmente te conhecer de fato, Jesus. Jesus, encontre em nós corações que ardem de paixão por você. Espírito Santo nos lidera para esse lugar onde a gente não pode chegar lá sozinhos. A gente não sabe direito como que é caminhar, como é que é chegar até lá. Mas a gente quer, Jesus. Nos leva, nos lidera para esse lugar. Continua do jeito que você está e faz a sua própria oração, por favor.
Se você tem compromisso, vai na paz do Senhor Jesus. Eu peço apenas que você saia discretamente, porque nós vamos continuar aqui na presença do Senhor. Amém? Então, tem compromisso, você já vai abençoado, mas peço essa sensibilidade sua, se retirar na suave, que a gente continua na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, vai na paz quem precisa ir.